Deus. Eu sou Carlos Eduardo. Primeiramente, é um prazer muito grande. Gostaria de agradecer o convite da Convida para estar me integrando essa equipe e poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, né? Eu sou, como eu disse, Carlos Eduardo, sou formado em nutrição, atuo, né, inicialmente comecei atuando na área de nutrição esportiva, né, foi o meu foco durante algum tempo, e hoje buscando uma nova área, buscando novos horizontes, né, venho me especializando na área de nutrição ortomolecular. É uma área onde vem nos permitindo olhar o paciente como um todo e olhar todos, né? Poder sair um pouco do foco, né, somente no paciente que tem um desejo de melhorar, implementar a sua capacidade física, mas também, né, olhar aquele paciente que requer necessidades especiais, né, e um acompanhamento especial, onde a nutrição entra como de fato não somente um complemento, né, mas talvez uma peça-chave para melhorar qualquer que seja a comorbidade e o quadro clínico desse paciente, né? Existem algumas áreas que, ao meu entendimento, são bem críticas, né? E essas áreas, sobretudo, são, na minha opinião, a área do paciente oncológico e do paciente grávido. Porque o cuidado que nós devemos ter em relação à suplementação, em relação ao que vai ser ofertado a esse paciente, tem que ser ainda mais redobrado, né? É importante ressaltar que todo o sucesso da terapia do paciente oncológico e também todo o sucesso, né, do desenvolvimento neonatal vai estar diretamente associado a tudo aquilo que esse paciente vai estar inserido, né? Seja ele uma inserção em ambientes químicos, né? E aí a gente vem sobretudo falando de fármaco, os próprios cremes de uso tópico, tintura de cabelo que interfere na formação, pode interferir na formação fetal, né? Até fitoterapia, oligoelementos, alimentos que podem causar alguns transtornos e também fazer uma hiperexcitação do sistema nervoso central, e essa hiperexcitação a gente não sabe o que de fato pode ocorrer depois na vida adulta desse feto que teve uma excitação exagerada durante a gestação. Então, cada vez mais eu busco pesquisar e ter mais tranquilidade em tratar esses tipos de paciente, né? E hoje o nosso alvo, o alvo de todo o nosso congresso vai ser sobretudo a mulher grávida, né? Hoje eu falo para vocês um pouquinho sobre a suplementação do ômega 3, que é um assunto relativamente novo. Os estudos mais contundentes trazem informações para nós de 10 anos para cá, que ao meu ver também não é tão novo assim, né? Novo é o que saiu no ano passado e esse ano, né? Mas a gente tem que trabalhar com as evidências que nós temos aí ofertadas para nós. E o que nós temos, né, o que nós sabemos é que o ômega 3 vem trazendo muitos benefícios, sobretudo na formação do sistema nervoso central. Mas antes da gente entrar nesse quesito, eu acho importante que a gente pondere algumas situações para que o entendimento seja pleno. Sabemos que na nossa formação, né, seja ela de sistema nervoso central ou seja ela de trato urinário,
né, a composição básica são células, e isso o que vai acontecer é diferenciação devido à especialização que é necessária para determinado tecido, né? E toda célula é formada por membrana. As membranas celulares, elas são, né, formadas por uma camada fosfolipídica, né, e aí já o próprio nome da camada fosfolipídica resume um pouco, né, sobre o que a gente quer discutir aqui, né, principalmente essa questão dos lipídios. Durante muito tempo fomos impelidos a ter medo, né, dos lipídios, das gorduras. E felizmente, ultimamente, esse mito da gordura vem caindo por terra, né? As gorduras, né, os lipídios, elas são essenciais para a formação das membranas celulares e, sobretudo, para os tecidos que requerem um aporte lipídico ainda maior. Se a gente for transportar o nosso raciocínio para o sistema nervoso central, né, cérebro e órgãos adjacentes que vão estar ali formando, e a gente for pensar ainda menor, né, microscopicamente nas células que compõem o sistema nervoso centrais, e aí o sistema nervoso central, e aí a gente vai chegar, né, nos neurônios, e a formação e conformação desses neurônios, né, além da membrana celular, ele vem com a mielinização, né, dos axônios e dos dendritos, e essa mielinização é feita sobretudo por uma camada gordurosa. A gente entende a grande importância da gordura, né, dos lipídios, ácido graxo, né, seja a nomenclatura que for, na formação do sistema nervoso central. E aí a gente volta ao tema principal do assunto, né, que é a utilização, né, do ácido graxo ômega 3, né, principalmente o DHA, né, em relação à formação do sistema nervoso central, né, do feto, né, de toda essa gestação e, sobretudo, ao terceiro trimestre da gravidez, que é onde ocorre uma maior impregnação lipídica, né, no sistema nervoso central. E aí, retornando, né, ao nosso tema principal, né, que é o ômega 3, os grandes benefícios que vem sendo enxergado sobre a suplementação do ômega 3, e aí a gente não pode, né, descartar também que essa suplementação de ômega 3 na mulher grávida, ela vai vir somando com a suplementação do ácido fólico, que já é obrigatório, né, há bastante tempo no Brasil, né, o ácido fólico que tem grande importância, né, na formação do tubo neural, né, que aí o tubo neural ele vem em um segundo momento formando todo o sistema nervoso central, né, desde cérebro até os pares, né, de nervos que vão comandar, né, todo o nosso organismo. Então o ômega 3 ele vem apresentando benefícios parecidos, né, mas também algumas outras evidências trazem para a gente outros tipos de benefícios dessa suplementação. E além, né, de melhorar a formação do sistema nervoso central, tem também o melhoramento da formação da retina, né? Esse é um segundo dado que nós temos de importância da suplementação do ômega 3 na gestante, né? Nós temos também um prognóstico mais positivo em relação à duração da gestação, ou seja,
reduzindo as chances dessa gestação vir a ser prematura e aí ter todos os malefícios, né, de uma prematuridade, né, desse bebê que vai nascer, né, e aí nós temos vários pontos que podemos citar, né, como principalmente, né, os pulmões, que eles são sempre os órgãos mais sensíveis e um dos últimos órgãos a terminar a sua maturação, né, então reduzindo essa possibilidade de angústia respiratória e outras doenças respiratórias, toda essa parte toda essa parte relacionada à prematuridade, o ômega 3 vem auxiliando devido à sua grande função, né, moduladora inflamatória. Eu acho que a palavra é essa, né, sobre o ômega 3. O ômega 3 ele é modulador inflamatório. Então, quando nós falamos de ômega 3, só fugindo um pouco do tema, para melhorar, né, o prognóstico do paciente infartado, para que essa inflamação devido a um quadro de estresse metabólico seja modulada, né, e que a balança entre o ômega 3, que é modulador inflamatório, e ômega 6, que é indutor inflamatório, seja sempre favorável à não inflamação ou redução dessa inflamação. Então, quando a gente fala em ômega 3 melhorando, fazendo com que a gestação vá a termo, né, a gente pensa em redução de inflamação. E aí a gente vem, né, tendo algumas coisas associadas a essa gestação que vai até ali por volta das 48 semanas, né? Melhora o peso ao nascer, melhora a circunferência cefálica desse bebê, né, automaticamente. E aí a gente fazendo um gancho nesse surto de microcefalia, a gente consegue entender a grande importância, e que dado importante é esse quando a gente fala sobre circunferência, né, cefálica, que a gente vê um melhor desenvolvimento, né, de todo o sistema nervoso central, sobretudo, né, do encéfalo desse bebê, e que vai vir, né, no futuro estar responsável sobre todo o desenvolvimento, né, seja neuromotor, seja cognitivo, né, dessa criança, né? Então a gente tem que pensar lá atrás para colher no futuro, né? A gente tem que pensar também, né, como é que nós nutricionistas, principalmente, como a gente vai ofertar esse ômega 3 à gestante, mas também como a gente vai balancear toda a dieta dela. E aí não somente estar, né, dei o ômega 3 para ela, beleza, resolvi o problema. Não, né, porque o ômega 3 sozinho, ele, como a música diz, né, uma andorinha sozinha não faz verão. Mas a gente tem que pensar em propostas de reduzir a inflamação, mas reduzir como essa inflamação? Retirando alguns alimentos, algumas substâncias, alguns aditivos alimentares que a gente tem no nosso dia a dia, que esses aditivos alimentares, esses alimentos, né, como o abuso de óleo refinado, né, tipo óleo de soja, óleo de algodão, óleo de milho, né, que nos proporciona um aumento da carga de ômega 6 ingerido, e aí aquela balança que deveria ser um ômega 3 para um ômega 6 fica completamente desregulada. E só um dado importante para que a gente iguale a conversa e para que fique bem compreendido, né? Se nós fizermos um estudo epidemiológico, como já foi feito, isso não é um dado meu, é um dado que já existe, e formos avaliar como está o consumo de ômega 3 e ômega 6, a gente vai ter um grande susto
que a proporção de ômega 3 para ômega 6 é de 1 para 40, então estamos extremamente inflamados. Um outro dado que nós temos, e aí ainda mais a longo prazo em relação à suplementação do ômega 3 para a gestante, e aí como um benefício direto para a gestante, é a questão de redução da incidência de depressão pós-parto, que é uma situação, né, psicológica, né, e aí está muito aquém, né, de mim, né, que infelizmente, né, algumas gestantes acabam desenvolvendo, né, no pós-parto. Uma outra situação que a gente vai ver, né, em benefício, né, da suplementação do ômega 3 é a redução dos declínios cognitivos na vida adulta. Mas tudo isso por quê? Porque houve em algum momento uma preocupação, né, de alguém que deu, né, a suplementação do DHA, né, do ômega 3 DHA, para que houvesse uma melhora, né, do aporte, né, para que houvesse o desenvolvimento neuronal mais desenvolvido. E aí a gente pega, né, até os próprios, quando a gente vê, né, quando a gente tem situações onde sabemos que alguém está com Alzheimer, está desenvolvendo Parkinson, que é onde a gente vai correr, né, para dar a palavra cruzada, dar um outro tipo de atividade que desenvolva as conexões nervosas, né, que desenvolva, né, as sinapses, mas isso você já está botando cadeado na porta arrombada, né? Não estou dizendo que não é interessante, porém, se lá no passado você pôde contribuir para que essas conexões fossem feitas, né, fossem desenvolvidas ainda de maneira mais efetiva, né, a gente pensa de maneira não tratativa, a gente pensa de maneira preventiva, né? Então, assim, são alguns dados importantes que a gente precisa levar, dar relevância, né, e trazer para a nossa prática clínica e ofertar para as pessoas que estão em processo de gestação, estão pensando, né, em engravidar, para que haja um êxito, né? E esse êxito não é percebido a curto prazo, né? É um êxito a longo prazo, né? Mas que de fato a gente atue, né, como é a nossa formação, na promoção de saúde. E aí, né, compreendemos, né, a importância, né, dessa suplementação, né, de ômega 3, e mais uma vez eu bato que no caso da mulher grávida, o ideal é que esse ômega 3 seja preponderantemente do tipo DHA, que ele, além de trabalhar nessa resposta inflamatória, né, na verdade reduzindo, modulando essa resposta inflamatória, ele vai ter maior efetividade, né, no auxílio ao desenvolvimento do sistema nervoso central, ele vai ter melhor efetividade no auxílio ao desenvolvimento da retina, a prolongação, né, da gestação, né, que ela chegue até o final, né, de maneira efetiva e sem riscos associados, né, que reduza também essa possibilidade da mulher desenvolver depressão pós-parto, que auxilie o aumento da circunferência cefálica do bebê, né? Então nós já falamos inúmeras situações, né, que cada vez mais corroboram, né, nessa suplementação do ômega 3, sobretudo DHA, né? E partindo, né, saindo um pouco da situação da mulher, né, da mulher gestante, vamos lá, né, bebê já nasceu. E aí, paramos? Não paramos. Se a gente compreende que até os 6 meses de idade, se tudo correr bem, né, como a gente deseja,
Eu acho que é o grande desejo de todo nutricionista que vem tratando a sua gestante, né, até ela dar à luz, né, você vem ali fazendo todo o desenvolvimento, todo o aporte nutricional, segurando o peso para que ela também não se entregue não se entregue demais. E sobre gestação a gente tem muitos mitos, né? Todo mundo é especialista, né? Menos os últimos especialistas são os nutricionistas, ainda mais quando eles falam que não deve comer, canjica não dá leite, né? Então, partindo, né, para a parte prática, o nosso maior desejo é que essa mãe possa amamentar o seu filho até o 6º mês de vida, de maneira exclusiva. E aí, sobre isso, a gente não resta, né, não paira nenhum tipo de dúvida, né, sobre os benefícios da amamentação exclusiva até os 6 meses de vida, né? E, sobretudo, se esses 6 meses de vida pudesse ser levado junto com a amamentação, né, no seio materno, e vem a alimentação complementar, até 1 ano de vida, né? Nós temos um desenvolvimento imunológico, cognitivo, continua, né, o desenvolvimento do sistema nervoso central de maneira mais efetiva. Mas e aí? E o ômega 3? Paramos, Carlos? Não paramos. A gente deve continuar, né, ofertando, né, o ômega 3, né, para lactente, né, para que até os 6 primeiros meses eles sejam ali ofertados, né, ao bebê na amamentação. Após 6 primeiros meses, a gente tem que ter um critério de como vamos fazer, né, essa suplementação no bebê que já não está mais sendo amamentado, né, de maneira exclusiva, né? Nós temos as fontes naturais, né, de ômega 3, a principal delas são as fontes, né, de origem animal, né, principalmente dos peixes de água gelada, mas eu vou falar disso daqui a pouquinho, né, que eu acho bem importante a gente falar e ponderar algumas coisas. E se a gente compreende também que ocorre desenvolvimento do sistema nervoso central dessa criança até os 2 anos de idade, né, que toda essa resposta do desenvolvimento do gosto, paladar, desenvolvimento psíquico, desenvolvimento motor, preponderantemente acontece até os 2 anos de idade, que aí ainda existe expansão, né, do sistema nervoso central, sobretudo da região do encéfalo e sobretudo a região dos lobos frontais, que está relacionado com esse desenvolvimento neuromotor. É importante que a gente faça a suplementação do ômega, faça a utilização, né, da gordura de maneira adequada, porque, como eu havia dito no começo, né, o cérebro é um órgão extremamente dependente de gordura para sua formação, né? Então a gente requer que tenhamos um cuidado, um carinho, um capricho em relação a essa suplementação, né, do ômega, e também daquelas crianças que porventura não puderam ser amamentadas de maneira exclusiva, que não puderam, né, ser amamentadas ao peito, que utilizem formulações, né, fórmulas láticas, a gente precisa ter um cuidado e enxergar as formulações e verificar se as concentrações de ômega 3, sobretudo DHA, estão adequadas, né? E aí, dentro das formulações, nas fórmulas infantis, elas têm que estar em uma adequação de pelo menos 0,2 a 0,5%, né, da formulação que é ofertada. Então, assim, nós não paramos de suplementar, né, o ômega 3 pós-nascimento. É importante
que a gente ainda permaneça ofertando, né? E aí que isso seja de maneira constante, né? E que o desenvolvimento, né, seja de maneira constante e efetiva, né? A gente tem essa preocupação, como eu disse, a longo prazo, né? Porque durante o crescimento ali da criança, tudo é muito bonitinho, né? A gente não está se importando se lá na frente ele vai ter declínio cognitivo, né? A gente não está muito preocupado com isso, mas devemos estar, né? Devemos estar cada vez mais, porque se a gente traz de novo para a epidemiologia, estamos vivendo mais, né? Hoje, né, sobretudo trazendo para o Brasil, né, a gente vive surtos e vive experiências que talvez na Europa, talvez nos Estados Unidos já sejam vividas há mais tempo, mas que para nós é novidade, porque estamos vivendo mais. Estamos tendo pessoas, a expectativa de vida aumentou. E aí, se a gente parar de pensar aqui agora, que a gente sempre tem um amigo, um parente, um vizinho, um conhecido que está sofrendo com Alzheimer. Mas por que ele está sofrendo com Alzheimer? Principalmente devido a toda a carga onde ele esteve inserido durante a vida, mas talvez porque lá no passado, né, ninguém teve a preocupação de suplementar o ômega 3. Né? E aí somou por toda a experiência, né, ambiental que essa pessoa esteve inserida, todos os hábitos de vida que essa pessoa teve durante toda uma vida. E aí a gente entende por que estamos tendo muitos casos de Alzheimer, casos de Parkinson, casos de declínio cognitivo, e fisicamente os nossos idosos às vezes estão bem, né? Eu tenho alguns casos dentro de casa, mas mentalmente, né, a gente não tem mais o nosso familiar, nós temos nosso familiar só fisicamente. Então é importante enxergarmos, novamente eu reitero, que são efeitos a longo prazo, mas são de extrema importância para que a gente sempre esteja somando. E aí, novamente eu digo, né, ômega 3 é milagroso? Não, não é milagroso. Não é ele sozinho que vai ter uma efetividade na resposta, no tratamento, nesse prognóstico que nós estamos buscando, entendeu? Mas ele é como diria um professor que eu tenho, um puta alimento, né? Então é importante que nós tenhamos na nossa alimentação a utilização do ômega 3. E aí, como eu havia dito agora há pouco, temos que ter alguns cuidados sobre o ômega 3. O ômega 3 é um alimento, né, a gente consegue ter, né, maiores concentrações, sobretudo em alimentos de origem animal. Temos também, né, alguns alimentos de origem vegetal, né, que trazem a quantidade, né, uma quantidade de ômega 3 satisfatória, né, mas que não são, né, tão comuns ao nosso dia a dia, que é o caso do óleo de linhaça. Eu sei que se a gente for em lojas de produtos naturais nós vamos encontrar, mas não é, né, dentro de uma prática clínica eu consigo enxergar, não é algo comum nas residências. E aí a gente vem cada vez mais famoso, mais falado, temos em cadeia aberta, né, alguns vendedores de ômega 3. E aí, tomo do ômega 3 é bom? Depende muito. Depende da origem, depende da fonte, depende de como é processado. E se a gente pensa, né, que a maior parte do ômega 3 vem de origem animal e que o ômega 3 é gordura, e toda gordura tem todo tecido gorduroso no animal tem uma característica de impregnação, né? E essa impregnação vem de metais pesados, essa impregnação vem de agrotóxicos, a gente tem que ter muito cuidado, tá? O primeiro cuidado que eu digo para vocês é o seguinte:
tomem cuidado com o salmão, né, que vocês vão falar para a gravidinha de vocês, que ó, maravilhoso comer o salmão, que o salmão nosso a maior parte dele é salmão transgênico. Transgênico, Carlos? Como assim? Se você for à prateleira do mercado e verificar o tamanho do salmão, isso só um aspecto físico. Lembra, lá na aula, lá no colégio, quando a tia Mariquinha botava aquele vídeo do urso de boca aberta, né, lá na natureza, esperando o salmão na desova, na foz da cachoeira, que é aquele processo chamado piracema, se eu não me engano, né? Lembra do tamanho do salmão. O salmão era um peixe afilado, né? Não é um peixe pequeno, mas também não é tão grande quanto esse peixe salmão que a gente compra no mercado. Esse é um ponto. Mas e aí, como é que ele fica tão grande? Esse é o segundo ponto. O salmão, né, mais de 90% do salmão que é vendido nas prateleiras do mercado, né, do Brasil, são salmão de cativeiro. Esse salmão de cativeiro, ele é alimentado com ração. Quando a gente pega a base das rações brasileiras, né, grande parte dela, seja ração para peixe, seja ração para cachorro, seja ração para cavalo, né, nós temos uma grande proporção de utilização ou de soja, ou de algodão, ou de milho. E esses camaradas, né, soja, algodão, milho, no Brasil basicamente não existe nem soja, nem milho que não sejam transgênicos. Quando a gente pensa por outro lado, a gente pensa também na contaminação por pesticidas, que toda plantação de soja e de milho, né, a carga de pesticida é muito grande. Isso é um ponto. Se a gente for pensar também na parte organoléptica do negócio, né, a proporção de ômega 3 em relação a ômega 6 nesses tipos de alimento fica um pouco defasado, porque soja e milho são ricos em ômega 6. Então a gente está comendo salmão achando que está fazendo um negoção e está ingerindo ômega 6 em demasia, ao invés de estar ingerindo ômega 3 como deveria ser. Esse é um ponto. Beleza. E aí, Cadu, o que eu faço? Para de comer salmão? Não. Né? Mas, de preferência, tenta buscar um salmão de qualidade que seja de origem selvagem, né? Infelizmente, né, nosso país ainda está um pouco aquém de outros países desenvolvidos. Se você vai ao Canadá, vai aos Estados Unidos, você tem lá no mercado os dois, mas existe, né, essa distinção, né, e é dito salmão selvagem, salmão de cativeiro, e aí você faz a sua escolha. Eu acho que poder escolher é algo bem importante, né? Mas aqui no Brasil as coisas acontecem um pouco avessa. Um segundo ponto beleza, Cadu, mas só existe o salmão? Não, existem outros peixes de água gelada. A própria suplementação de óleo de fígado de bacalhau, sardinha, o arenque, né, são peixes de água salgada, não, né, água gelada. Né? Os peixes de água gelada são as grandes fontes de ômega 3. E aí a gente tem que ter cuidado com outra coisa, que é contaminação por metais pesados, sobretudo mercúrio. E aí quando a gente pensa em mercúrio, né, e faz um paralelo com o que nós desejamos com esse ômega 3, a gente vê que é completamente avesso. O mercúrio ele afeta de maneira completamente antagônica ao que nós desejamos com essa suplementação de ômega 3 na mulher grávida, né? O mercúrio ele involui o sistema nervoso central, por assim dizer. Então ele tem uma interferência negativa na formação do sistema nervoso central, né, desse bebê que está em formação lá, né, na nossa paciente grávida. Então a gente tem que tomar esse cuidado,
né, de maneira assim, bem incisiva. Ah, Cadu, eu vou, de fato, não vou arriscar não. Eu vou mandar manipular, eu vou falar para ela comprar aquele lá da marca que eu gosto. E aí, o que eu faço? Certifique-se. Certifique-se que aquele suplemento que você está indicando, né, de ômega 3, ele é isento de metal pesado, né? E aí você tem que ter esse cuidado, né, sobre o ômega 3. E, Carlos, como é que eu sei se o ômega 3 é de qualidade? Aí já é uma coisa meio empírica, né? Se você pensar que o ômega 3 ele está inserido principalmente nos peixes de água gelada, então ele não pode congelar, porque o peixe lá 20, 30, 40 metros, a água já é gelada na superfície, lá embaixo é ainda mais gelada, então essa gordura não pode congelar, certo? Então, Carlos, comprei, quero saber se o meu óleo, se o meu ômega 3 é de boa qualidade, se ele vai trazer o benefício, principalmente se ele não é misturado. O que eu faço? Põe no congelador. Se congelar, não é de boa qualidade, porque se congelar no peixe lá embaixo, né, ele vai morrer. Então é importante a gente se certificar de todas as formas. Infelizmente o mercado oferta coisas boas, coisas não tão boas e coisas muito ruins. E não existe pudor na hora de se ganhar dinheiro. Existem pessoas que se armam principalmente de não qualidade, né, para ganhar dinheiro, mas não querem saber da consequência disso e o impacto disso na vida, na saúde das pessoas que vão fazer a utilização. Então se arme, né? Seja você que está assistindo e vai fazer a utilização direta do ômega 3, ou seja você que vai tratar o seu paciente, né, e vai dar a informação para ela, né? Então, assim, arme-se sempre, pesquise, leia. Hoje temos um influxo muito grande de informação, mas cada vez mais temos que ser críticos e conseguir filtrar essa quantidade de informação que chega até nós, né? É importante que a gente esteja a par de tudo, mas é importante também que a gente não seja somente unilateral, que a gente enxergue e fale, opa, será que não tem nada atrás disso? Será que não existe nenhum tipo de interesse? Será que é de qualidade? Por que um é tão caro e o outro é tão barato? Eu não estou dizendo que tudo que é mais caro é melhor, porém, desconfie sempre, pesquise, arme-se de argumentos a seu favor. Bom, pessoal, basicamente era isso que eu gostaria de passar para vocês, né? Bem uma prévia, né, de um pouco da minha experiência. Qualquer ponto que não tenha ficado claro, né, vocês, se quiserem entrar em contato por e-mail comigo, no site da Convida tem o meu contato, no meu site, que é o www.carloseduardosantana.com.br, você tem todos os contatos comigo, Facebook e Instagram, que eu estou 100% disponível para qualquer dúvida que vocês possam ter. Eu espero que tenham gostado, que tenha sido proveitoso e que principalmente vocês possam implementar na vida de cada um. Ok? Um grande abraço, muito obrigado, um abraço.